Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo que fala sobre a ansiedade. E nesse segundo momento nós vamos falar sobre a Bíblia e a ansiedade. Como é que a Bíblia vê essa palavra, esse conceito, essa problemática humana chamada ansiedade? Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo que fala sobre essa temática e agora continue conosco aprendendo sobre a Bíblia e a ansiedade. Sempre lembrando que nós estamos falando aqui não de uma perspectiva científica, metodológica, universitária, não. Nós estamos falando dentro da cosmovisão cristã, dentro daquilo que o cristão entende acerca da ansiedade, dentro daquilo que Deus afirma na sua palavra, dentro da cosmovisão cristã. A Bíblia e a ansiedade. Continue conosco, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Em primeiro lugar, querido, nós precisamos entender que na Bíblia a palavra ansiedade é usada de duas maneiras. Como uma preocupação salutar, que pode acontecer comigo, com você, ou então, num segundo momento, uma segunda maneira, como um estado mental de aflição ou angústia. Vou repetir, a palavra Bíblia, na Bíblia, a palavra ansiedade, ela pode ser usada de duas maneiras. Primeiro, como uma preocupação salutar, saudável, normal, natural do ser humano. E a segunda, como um estado mental de aflição ou angústia. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos abrir um pouquinho mais esse leque. Primeiro, a ansiedade como uma preocupação realista. A ansiedade como uma preocupação realista não é nem condenado nem proibido na palavra de Deus. Embora Paulo tenha escrito de que ele não estava ansioso ou aflito diante da possibilidade de ser açoitado, de passar frio ou fome, perigos, ele afirmou que estava ansioso, ou seja, preocupado a respeito do bem-estar das igrejas. Ou seja, nós vemos aqui que essa ansiedade é uma preocupação realista, normal, natural do ser humano, salutar, saudável, não tem problema nenhum. Nós observamos, através dos textos paulinos, esse interesse sincero pelos outros. Isso pressionava o apóstolo diariamente e tornou Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, um homem, como Paulo descreve, sinceramente cuidadoso também. Então, é a ansiedade como uma preocupação realista, principalmente no contexto bíblico, uma preocupação com a igreja, com o povo de Deus, com as demais pessoas. Segundo momento, ansiedade como aflição ou angústia. Pode ter sido, o que o salmista Davi tinha em mente quando escreveu o seguinte trecho. Ele fala assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam. As consolações de Deus trouxeram alegria, ou seja, essa alegria que o salmista sentia vinha dos muitos cuidados de dentro de mim que se multiplicam. E ele sentia nesse momento de angústia, de aflição, as consolações de Deus que trouxeram a ele alegria. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos, aflitos. Aqui fala desse estado de mente, de aflição, de angústia. Não devemos andar ansiosos, Mateus capítulo 6. Não devemos andar ansiosos, ou seja, aflitos, angustiados acerca do futuro ou das nossas necessidades básicas, como comida, roupa e coisas nesse sentido, coisas necessárias, necessidades básicas que os cristãos, as pessoas, todos nós seres humanos necessitamos. Por quê? Por que a gente não deve andar aflito, angustiado, ansioso com relação a isso? Porque nós temos um Pai Celestial. Foi o que disse Jesus, que sabe de tudo aquilo que nós necessitamos e nos dará total provisão. Lembre-se que Deus, no Antigo Testamento, é o Jeová Jireh, e em Cristo é aquele que há de suprir todas as nossas necessidades pelo seu poder. Nós vemos também que nas epístolas do Novo Testamento, Pedro e Paulo repetem essa conclusão dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. É o que a Bíblia nos ensina quando nós lemos lá em Filipenses. Ao contrário, os cristãos, você, devem levar os seus pedidos a Deus, as suas necessidades a Deus, sempre com uma atitude de gratidão, esperando receber o quê? Como retorno dessa petição,
a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então, podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. Como diz 1 Pedro capítulo 5, 7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de nós. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar daqueles que são seus. Então, a ansiedade, como aflição, como angústia, surge quando o quê? Quando damos as costas para Deus, pegamos os nossos fardos e consideramos, pelo menos com as nossas atitudes e gestos, que temos que resolver nossos problemas sozinhos. É viver a vida independente de Deus. É deixar Deus de lado mediante os seus problemas. É tentar resolver os nossos problemas sozinhos. E isso revela incredulidade, falta de confiança em Deus, falta de fé. Em vez de nós reconhecermos a soberania de Deus, o poder de Deus, de buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, como diz, em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, muito de nós, até pastores, conselheiros, pessoas já de anos de igreja, pode cair nessas presas do pecado de confiar apenas em nós mesmos e de nos preocuparmos com as pressões que a vida nos impõe sozinhos, esquecendo de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, não há nada de errado em enfrentar honestamente os problemas da vida e tentar resolvê-los. Ignorar os problemas da vida é um erro tolo, mas também é errado e doentio ficar imobilizado pelo excesso de preocupação. Então, a ansiedade equivocada é essa ansiedade, esse medo, essa fobia que nos deixa imobilizados pelo excesso de preocupação. Então, é claro que os problemas que nos afligem devem ser apresentados, como nós estamos falando, a Deus em oração. Por quê? Pois Ele pode nos libertar desse medo que tenta assolar o nosso coração, esse medo paralisante, esse medo ansioso crônico, capacitando-nos, capacitando eu e você, cada um de nós, a cuidar de forma realista, objetiva das nossas necessidades e do bem-estar nosso e das demais pessoas, bem como também das pessoas que estão ao nosso redor, o bem-estar do nosso próximo, daquele que está próximo de nós. Então, todo mundo sabe que não é fácil, afastar esse desgosto, essa aflição, essa angústia, esse estado mental de angústia, não é fácil não andar ansioso de coisa alguma. Para as pessoas, nós sabemos, é difícil lançar também o fardo sobre o Senhor, o peso excessivo, a bagagem excessiva. Até queria indicar um livro do Max Lucado chamado Aliviando a Bagagem, que trata desse assunto, aliviando a bagagem. Ele fala ali dos sobrepesos que nós acabamos trazendo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, assumindo até coisas que não cabem a nós assumir, gerando então esse medo paralisante, essa vida enfadonha, essa vida complexa, que não lança o fardo sobre o Senhor. Nós precisamos confiar que Deus irá prover todas as nossas necessidades e precisamos esperar no socorro do Senhor e saber também quando devem fazer alguma coisa, quando eu e você devemos fazer alguma coisa para enfrentar uma situação difícil que pode assolar todos os homens, eu e você, qualquer um. Deus não nos isenta dos problemas, Deus não nos isenta das situações difíceis da vida, pelo contrário. Às vezes uma situação de dor, de angústia, um problema, é o megafone de Deus, como disse C.S. Lewis, para chamar a nossa atenção. Não é que Deus promoveu isso, não é que Deus fez isso, não é que Deus é responsável e culpado disso. Não, são intempéries da vida, situações que podem assolar todos os seres humanos. A dor e o sofrimento é intrínseco à condição humana e nós precisamos saber lidar com isso. Os ansiosos, aqueles ansiosos crônicos, geralmente são pessoas impacientes, que precisam de ajuda. Por quê? Porque elas precisam aprender a lidar com as pressões de maneira realística e dentro de um cronograma perfeito estipulado por Deus. Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo. Então procure saber discernir qual é o tempo e o modo de Deus. Eu e você, que estamos ajudando pessoas como conselheiros cristãos,
podemos também ser um exemplo de uma pessoa calma, sóbria, prudente, que confia em Deus para prover as nossas necessidades. Eu e você, que ajudamos pessoas, que somos conselheiros cristãos, discipuladores, cuidador de gente, pastores, obreiros e obreiras na seara do Senhor, também podemos ajudar aquele que nós estamos aconselhando a ver as promessas de Deus e reconhecer o poder e a influência de Deus na nossa vida diária e agindo, claro, na vida das pessoas quando necessário. Então, para muitas pessoas que nós estamos discipulando, cuidando, aconselhando, também é útil conhecer as causas e os efeitos dessa ansiedade permanente, ansiedade crônica que assola as mentes e os corações nos dias atuais. Então, no próximo vídeo, continue conosco. No terceiro momento, nós vamos falar sobre as causas da ansiedade. Você vai ver que são multifatorial. Tem N causas que podem gerar ansiedade crônica na vida das pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Lembre-se, lance sobre ele, sobre Jesus, todas as vossas ansiedades. 1 Pedro 5:7. Porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Faça os seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, também clique aí seguindo o nosso canal, o nosso sininho para ser avisado nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.